Uma ideia não é um negócio, mas pode virar. O empreendedorismo exige uma mudança de mentalidade. E por isso, escutar quem já viveu ou vive esse desafio pode fazer uma enorme diferença. Seja bem-vindo à nossa segunda temporada. Produção e patrocínio NIL, a agência digital das pequenas e médias empresas do Brasil. Alegre-se por aqueles ao seu redor que na força se transformam. Lamentar jamais, sentir falta jamais. A sombra da cobiça ele é. O que devo fazer, mestre Yoda? Treinar você para se libertar de tudo que teme perder. Está começando agora o 8º episódio da segunda temporada do Faça Parte do Futuro. E hoje eu estou recebendo um cara que eu admiro muito, que eu gosto muito, Theo Lamounier. Fala, Theo, beleza? Oi, Vinícius. É um prazer estar aqui com Faça Parte do Futuro. Eu escuto direto lá no Spotify, tem vários dos episódios que estão na minha lista aqui dos favoritos. E vai ser um prazer bater papo aqui com você hoje. Ah, obrigado, Theo. O Theo é um cara incrível. Eu conheci o Theo, tem o quê, Theo? 2 anos? 2 anos. 2 anos. O Theo é aqueles caras que você começa a conversar com ele, você não quer parar, não. Eu ainda não tive a sorte de conversar muito fiado com o Theo. A gente está sempre conversando de trabalho, mas é impressionante a quantidade de coisa que esse cara sabe, a quantidade de raciocínio que ele consegue construir com uma velocidade muito rápida. O Theo talvez seja um dos caras mais perspicazes e inteligentes que eu conheço. Ele está falando aí sobre o podcast, mas eu também escuto muito o Theo. Eu tenho o prazer e a oportunidade de estar sempre acompanhando as coisas que o Theo faz. O Theo participa do programa da Central 98 todas as quintas, né, Theo? O cara está sempre trazendo assuntos super atualizados, super interessantes. O cara tá lá falando da China, tem 2 semanas, né, Theo? Então o Theo é um cara bem diferenciado. E o Theo é CEO da Buybank, que é outra plataforma, outra proposta de negócio que eu acho incrível, que é uma gestora de criptoativos, né? Então, o Theo, além de ter toda essa capacidade de falar de diferentes assuntos, diferentes temas, lidera uma iniciativa que, para mim, dita muito o que vai ser o futuro, né? Essa questão dos criptoativos e do blockchain. O blockchain é a base dessa economia distribuída que a gente fala tanto aqui no Faça Parte do Futuro. A gente até então nunca teve a oportunidade de falar em mais detalhes sobre a economia distribuída. Hoje a gente vai ter a oportunidade de falar isso, porque aqui na minha frente, do outro lado da tela aqui, tem um cara que eu acho que é especialista aqui no tema. Theo, te apresentei aqui rapidinho, mas você quer se apresentar informalmente? Ô Vinícius, eu acho que, assim, as melhores pessoas para falar sobre nós mesmos são os outros, né? Eu fico feliz que você tem essa visão de mim. E eu acho que eu estava conversando com a minha esposa essa semana, se tem uma coisa que me define, é que são 2 coisas. Um, eu sou um curioso, e outro, eu sou uma pessoa que cheguei à conclusão que eu quero estar sempre caminhando. Não importa muito o objetivo, porque no final das contas eu descobri que quando você chega em algum objetivo, perde meio que a graça está na jornada. E eu acho que são essas 2 coisas que me definem. Eu sou um eterno curioso, cada vez eu descubro que eu sei menos das coisas e que eu não tenho muito apego a resultados e conquistas. Eu gosto mesmo da caminhada até lá. Ô, Theo, eu acho incrível você estar aqui hoje porque, primeiro, né, como eu já disse, eu vou ter uma oportunidade de falar com mais detalhes sobre essa tal economia distribuída, né? A gente está trabalhando muito lá na Buybank, a gente construiu um slogan que eu acho que de verdade a gente acredita, né? Aquela história de juntos transformamos o mundo. Eu acho que o caminho da economia distribuída é muito esse. Mas você agora falou uma outra coisa que foi tema do primeiro episódio da segunda temporada, né? Sobre essa questão do poder do fazer e a beleza do imprevisível, né? Acho que a gente precisa ter um pouco desse olhar de se apegar menos aos resultados e curtir mais a jornada, enfim, se entregar mais para as coisas boas que podem acontecer. E a gente está falando aqui antes de começar a gravação do nosso podcast aqui, que isso também é a base da tal da economia distribuída, né?
para a gente começar, você quer definir aqui para a turma, na sua visão, o que é o tal da economia distribuída? Ô Vinícius, eu conheci esse assunto economia distribuída na primeira vez pelo nome economia compartilhada. Eu me lembro que foi uma vez que eu acordei muito cedo, no geral isso é normal na minha vida, num sábado de manhã, e tava passando um programa... Muito cedo, 5 horas da manhã, né? Tava passando o Milênio da Globo News e tava entrevistando um holandês, que agora eu não vou me recordar o nome dele, que criou, na época, isso aí já tem muitos anos, talvez tenha mais de 10 anos, o termo economia compartilhada. Eu lembro que o exemplo que esse holandês dava era de uma organização lá na Holanda que o seguinte, o CEO dessa empresa, ele ganhava mais dinheiro do que o faxineiro, efetivamente ele ganhava mais dinheiro, mas que a discrepância financeira não era muito grande, no sentido que, assim, aquela pessoa que estava na base, ela poderia acessar serviços e produtos tal qual de qualidade como o CEO poderia, e que a lógica disso tudo era a seguinte: poxa vida, a gente não precisa acumular bem, a gente pode usar bens e serviços. E assim, tem até uma métrica que uma vez a gente fez aqui na Buybank, que para você levar a vida de um bilionário, multibilionário, ou seja, você vai comer nos mesmos restaurantes, se hospedar nos mesmos hotéis, você vai poder fazer tudo que ele faz, com exceção de você não vai precisar adquirir bem. Porque aí entra nessa questão até que eu estava falando da necessidade de ter ou não ter. Você consome os mesmos serviços, os mesmos produtos. Com 50 milhões de reais, você vive a vida de um bilionário. E aí, assim, é óbvio que eu estou falando de cifras muito altas, mas no final das contas, a economia compartilhada, que tornou-se a economia distribuída, na minha visão, porque houve um acréscimo ali da tecnologia para permitir essas coisas, é uma economia que ela é mais justa na sua matriz, porque, assim, primeiro, ela dá a cada um aquilo que é seu, ou seja, quem corre mais risco, quem se esforça mais, tem a possibilidade de efetivamente conquistar coisas diferentes, mas ela não promove a economia distribuída, ela precisa ser desigual porque somos desiguais como seres humanos, mas não é uma desigualdade de misérias, no sentido que, obviamente, que tem pessoa que para realizar suas potências precisa muito menos do que outras, as expectativas de pessoas são diferentes. Mas ela é justa no sentido que nós vamos ter bons acessos à educação, bons acessos à saúde, bons acessos a lazer, cada um dentro daquilo da sua perspectiva, sem que haja as discrepâncias muito grandes que existem hoje no mundo, ou seja, de alguém acumulando muita coisa e só essa pessoa, por conta dessa acumulação, poder usar todos esses recursos, e do outro lado, pessoas que efetivamente estão passando fome no mundo. No final das contas, se eu fosse qualificar a economia distribuída, trazer um tipo de definição, ela é uma economia que é mais justa porque os agentes são importantes para a construção dela. E os agentes também se beneficiam, que na medida que eles vão poder incrementar a sua qualidade de vida, incrementar o nível de acesso a serviços e produtos de uma maneira mais justa, de uma maneira mais equilibrada. O que eu acho bacana da economia distribuída é que eu considero que é uma economia de empoderamento, né? A gente está falando aqui da economia compartilhada, né? A economia compartilhada foi o grande motor de disrupção de vários mercados, né? Aí você teve entrantes aí como Uber, Airbnb e outras tantas, né? Acontece que esse mecanismo, ao mesmo tempo que libertou e modificou muito o mercado, também fortaleceu em alguns aspectos a questão do intermediário, né? Então, você hoje tem uma relação que já não é tão mais benéfica, por exemplo, dentro do universo do Uber, ou dentro do Airbnb, talvez até menos, mas você ainda tem essa pessoa transacionando ou sendo intermediário, muitas vezes recebendo valor até mais alto de quem de fato está operando, né? E nesse rearranjo, nessa evolução da economia compartilhada para distribuída, entra uma outra tecnologia, que eu acho que aí é a tecnologia que você domina bem, a tecnologia do blockchain, justamente para remodelar. Eu acho que no futuro a gente vai ter uma internet remodelada, baseada numa plataforma dessas, onde as pessoas vão conseguir, aquelas que se prepararem ou que tiverem mentalidade mais preparada para isso, usufruir disso para começar a se relacionar diretamente com outras pessoas, né? Do ponto de vista dos seus negócios, do ponto de vista de suas habilidades. É o que você acabou de dizer também, né? A economia distribuída abre a porta, ou abre a possibilidade das pessoas também se descobrirem e usarem aquilo que ela tem de melhor. E o que eu acho mais legal é que não é uma coisa só, né? O Theo não é bom só numa coisa, eu não sou bom só numa coisa. Eu vou ter a possibilidade de ofertar isso, ou de compartilhar isso, ou de trocar isso de uma maneira direta, sem ter ninguém intermediando, enfim.
facilitando, pavimentando uma via para isso, né? Não é tão simples igual a gente está falando aqui, né? Mas é um caminho, né? Ô Vinícius, existe até um sinônimo para economia distribuída, que é a economia de rede, e eu vou chegar nele antes, mas assim, até pegando o gancho disso aí que você falou do Uber, os sistemas econômicos, eles passaram por uma evolução. Antes o sistema era linear, o sistema econômico. Estou eu numa ponta, está o Vinícius na outra, e para que a gente se conecte, existia efetivamente uma série de intermediários entre a gente. E essas outras pontas da rede, elas se conectavam de uma maneira que ela é sempre linear, e linear no sentido ruim, porque ela adicionava intermediários. Ela era linear, mas não era fluida, né? Exatamente. Da economia linear, a gente passou a adotar um modelo que ela é uma economia com um nível de centralização, mas que de uma certa forma ela é distribuída, que você tem um agente centralizador como o Uber e que todas as outras pontas se conectam nela. No momento que isso aconteceu, ele de fato foi libertador para o modelo antigo, que era cheio de atravessador, que era o transporte. E a gente está nesse momento que está hoje em função dessa disrupção incrível que aconteceu, né, Theo? Exatamente. Mas ainda a gente não tinha a lógica da economia distribuída, das economias de rede. A evolução disso, já existem aplicativos de transporte, se a gente quiser usar esse exemplo, é até legal, depois se alguém quiser ficar interessado, for lá no Google, consegue ver o modelinho disso aí, economia linear, economia centralizada, rede centralizada e chegar no modelo que é uma economia de rede distribuída, que acontece o seguinte, que todos os pontos, nós usuários, nos conectamos uns com os outros livremente. A informação, ela flui de ponta a ponta, sem a necessidade da existência de um intermediário, que é a mesma lógica da blockchain, são os computadores se conectando para fornecer alguma coisa em conjunto. E, na minha opinião, isso aí é o futuro também da economia. Existe um estudo lá dos profissionais de Harvard e do MIT, tanto de tecnologia como de economia, mostrando como que a economia de rede, ou seja, a economia descentralizada, ela é importante para o crescimento e para o desenvolvimento econômico das nações. Como que essa colaboração posta dessa maneira distribuída gera riqueza para os países, como que ela gera conhecimento, como que ela produz efetivamente bens e serviços de alto valor agregado e que vão se acabar se refletindo em todos os campos ali daquele país. O que eu fico vendo também, tá, porque a gente está passando num momento econômico muito difícil, né? Tem muita gente aí que tem vivido uma certa dificuldade até para se reposicionar. É inegável que a gente teve perda de empregos, as pessoas estão cada vez mais encurraladas em relação a isso, né? a como sobreviverem diante de tanta mudança e de tanta crise. Então, algumas pessoas fatalmente vão ser obrigadas a empreender, é um caminho que as pessoas vão ser forçadas a isso, e outras vão descobrir que o caminho do empreendedorismo é um caminho possível, né? Agora, dentro desse modelo da economia distribuída, a mudança de mentalidade talvez seja a grande base, né? E o que a gente tenta fazer com todas essas iniciativas que a gente lidera, seja aqui pelo Faça Parte do Futuro, ou seja pela própria Singularity, é ajudar as pessoas a começarem a mudar um pouco essa mentalidade, a perceberem esse caminho de mudança econômico e do modelo dessas relações, né? Aí, para falar um pouco dessa mudança de mentalidade, tem um cara que eu sei que você gosta muito, você está sempre falando dele, que eu também gosto muito, que é o Nassim Taleb, que fala sobre essa questão do antifrágil, né? Talvez essa questão da mentalidade antifrágil com a base dos conceitos do minimalismo, que eu sei que você também é adepto, a gente também conversa muito sobre isso, sejam aí pilares para as pessoas começarem a enveredarem um caminho de uma nova mentalidade ou para se conectarem nessa nova economia, né? Isso aí que você falou é super interessante. Até trazendo um pouco da explicação do que é o antifrágil. O conceito, esse termo foi cunhado pelo Nassim Taleb. O Taleb, ele falava que não existia um antônimo, ele também é um linguista, ele conhece de vários idiomas, que não existe um antônimo perfeito, ou seja, uma palavra que se opunha exatamente à fragilidade. Frágil é aquilo que se quebra facilmente diante de um impacto. E aí, toda vez que você pedia para alguém trazer um antônimo para fragilidade, eles não traziam realmente um antônimo, eles traziam palavras que representavam alguma coisa que resistia até um certo nível, mas que ela se quebrava. Por exemplo, robusto. Robusto é alguma coisa que aguenta mais impacto do que aquilo que é frágil. E existem várias outras palavras. O antifrágil, para ser o antônimo perfeito da palavra frágil, ele tem que receber o impacto e ele tem que beneficiar-se, crescer.
com impacto. Ou seja, a gente está falando aqui que para ser antifrágil, você tem que se beneficiar do caos, você tem que se beneficiar do estresse. E aí ele cunhou a expressão antifrágil e conectou isso aí tanto com filosofia, conectou com matemática e conectou também com economia. Porque ele veio do mercado financeiro, né? Exatamente, o Nassim Taleb, ele começou a carreira dele depois de fazer a Wharton Business School, que é uma das escolas mais prestigiadas de administração dos Estados Unidos. Ele trabalhava em banco com arbitragem estatística, ou seja, é você comprar um ativo que está precificado a um valor no mercado e vender esse ativo a outro preço em outro mercado. E como que a economia de rede, a economia distribuída se conecta a isso? Ele fala que é impossível um indivíduo sozinho ser economicamente antifrágil, que os sistemas eles podem ser antifrágeis. Na medida que você tem cada um dos sujeitos se conectando naquela rede, a fragilidade desses sujeitos tiram ele daquela economia, ou seja, você tem um sujeito ali que é pernicioso, que não deveria estar, quando ele sai daquela rede, quando esses sujeitos vão sendo tirados, o que vai sobrando ali, ele é um sistema antifrágil, que ele resiste, que ele dura com o tempo. Isso aí a gente pode perceber muito claramente na própria evolução das pessoas vivendo em comunidade, ou melhor, vou até trazer um exemplo que é muito mais simples, as nossas relações com amigos, como que a gente ao longo do tempo é cheio de amigos e esses amigos vão diminuindo ao longo da vida. Essa diminuição acontece porque a comunhão de valores passa a ser diferente, o momento de vida passa a ser diferente, e no final ali você acaba depurando, chegando a um número de amigos que pode acontecer o que for, passar pela qualquer tempestade, que eles são efetivamente um sistema, um grupo antifrágil. E a gente pode replicar esse conceito para todas as coisas na vida. O Nassim Taleb começa a trazer exemplo desde como que o nosso corpo humano, porque o nosso corpo, na verdade, ele é um sistema complexo, assim como uma economia de rede, a gente tem uma série de órgãos funcionando ali individualmente, as células divididas, como que o nosso corpo se beneficia do estresse. Pra você ficar forte na academia, você vai ter que submeter seu corpo a estresse. Estressar o músculo. Exatamente. E a partir disso aí você cria no seu organismo um sistema antifrágil, que é a mesma lógica que a gente pode transportar também para as economias distribuídas. Eu acho isso tudo muito incrível, né, cara? E você também, né, que lida com finanças, com o mercado financeiro, esse é o conceito que se acaba levando para as pessoas que lidam com investimento, né, Theo? Não dá para você querer ficar gerenciando todo o tempo as coisas que vão acontecer, não dá para você ter expectativa demais sobre o seu caminho, sobre o seu passo, né? Isso é uma das coisas que ele fala muito também, né? De você deixar um pouco as coisas acontecerem, né? Do imprevisível te trazer boas respostas ou bons caminhos, né? Ô Vinícius, você sabe que eu ler os livros do Taleb, eu comecei a lê-los por conta do meu trabalho com investimentos, mas que eu comecei a aplicar aquelas práticas que ele é muito mais um livro filosófico a nível pessoal, de como que você tem que permitir-se mudar algumas coisas na sua vida e a partir daí se tornar um melhor investidor, que, assim, graças à leitura da obra do Incerto, do Taleb, uma das coisas que eu consegui tratar, que era algo muito crítico na minha vida, foi a ansiedade. E por quê? Porque o que você falou aí é muito certo. A vida, estatisticamente, ela é caótica, ela é totalmente aleatória. As chances matemáticas para que existisse vida no universo, para que a gente estivesse conversando aqui nesse momento, elas não podem... Assim, aí vai depender muito do que você acredita. Ou é totalmente obra do acaso, ou ela é um negócio extremamente bem pensado. Não vou nem levar a conversa para esse ritmo aqui, que talvez mereça outro podcast. Mas o ponto é que, matematicamente falando, estatisticamente falando, as chances são muito remotas de que tudo isso acontecesse. E como qualquer evento na vida, teve um programa lá do Central que eu falava, as pessoas ficam muito preocupadas em controlar eventos e querer explicar eventos passados quando eles são totalmente fora de controle. Todo mundo tem uma explicação muito óbvia para tudo aquilo que antecedeu e que levou ao acontecimento da Segunda Guerra Mundial. Teve isso, teve aquilo outro, conectam os pontos muito fáceis olhando para o passado, mas a verdade é que a probabilidade estatística da Segunda Guerra Mundial ter acontecido era muito remota. Bastava, por exemplo, que Hitler tivesse nascido mulher, a gente não teria tido a Segunda Guerra Mundial. Então, na hora que você vai derivando todas essas possibilidades, você vê lá que foi uma milésima, centésima chance. E tudo isso aí, aplicando de conhecimento na nossa vida, nos leva ao seguinte ensinamento, sabedoria.
Nós não controlamos o que vai acontecer daqui a 5 minutos no futuro, o que dirá daqui a 5 anos ou daqui a 5, qualquer tempo que seja. E aí estou falando isso tudo porque o Taleb, ele aplica esse conceito da aleatoriedade no caos, falando que, olha, você não vai controlar nada, mas você tem que estar preparado para isso. E como que você se prepara para isso? Vivendo o presente, que é algo até que dá para a gente derivar, assim, as coisas vão se conectando a um certo nível ao pensamento budista e a meditação, que foi uma prática que eu passei a adotar na minha vida para controlar a ansiedade. E que mudou a minha vida também, viu? Qual que é o grande mal da vida moderna? Não sei por que a gente chegou nesse momento. É porque a gente vive no futuro. Todos os grandes males da mente e do corpo, as nossas doenças, são porque a gente vive alguns passos no futuro. A gente não consegue estar presente para viver as coisas, a gente não consegue estar presente na hora que a gente está cozinhando, na hora que a gente está lavando louça, nas pequenas coisas da nossa vida. A gente está sempre vivendo com a cabeça em outro lugar, e meditar é basicamente você trazer sua atenção para o presente. Ó, eu estou aqui conversando com o Vinícius, eu estou conversando com o Vinícius. Eu quero saber se o mundo está acabando lá fora, se o Bitcoin chegou a zero, se o mercado financeiro está acabando, eu estou aqui vivendo esse momento presente. E tudo isso transportando para o assunto economia distribuída, Nassim Taleb, é o que ele fala, olha, dentro da economia distribuída, se cada um exercer sua função, entendendo que você está presente, que você está fazendo aquilo ali, íntegro, sem se preocupar com o futuro, íntegro, e assim, são coisas fantásticas que você vai aplicando no seu dia a dia e que no final das contas você vai percebendo que as mudanças, as maiores mudanças no mundo, elas ocorrem de dentro para fora, é você mudando primeiro dentro da sua casa, a pessoa que foi tocada na sua casa muda outra, e aí a economia distribuída vai funcionando isso. O Vinícius toca o filho dele toca o coleguinha na escola, que leva para o pai, e o efeito disseminatório disso aí é algo completamente fantástico. O cara, e o que eu acho mais, o que você está dizendo, né, como é que os conceitos se cruzam, você falou do budismo e tal, mas se você for fazer uma linha e pegar algum dos conceitos do Nassim, você vai chegar no minimalismo, né? Que é a questão do foco, que é a questão da essência, que é a questão do agora, né? O próprio minimalismo traz muito disso, né, Theo? As pessoas muitas vezes acham que o minimalismo é ter poucas peças de roupa, é morar numa casa pequena. Não é isso, né? O conceito do minimalismo é você ter foco nas coisas que são importantes, nas coisas que te fazem bem e nas coisas que te dão resultado, né? Sem essa perspectiva de muito resultado ou de muito futuro, mas do agora, né? De você exercitar e de você aproveitar aquilo que melhor lhe convém, né? Estou falando isso porque o minimalismo já vem fazendo parte da minha vida já há algum tempo, eu já começo a aplicar isso nos meus modelos de negócio, no meu negócio, e eu sei que você também já aplicou isso, né? Você é um cara que foi completamente impactado pela linha do minimalismo, né? Ô Vinícius, eu não sei quando que eu fui impactado, mas já tem muito tempo que, por exemplo, o meu guarda-roupa inteiro cabe numa mala. Depois que eu casei, eu já me mudei 3 vezes e eu não tive dificuldade nenhuma para me mudar, seja com as coisas pessoais, sejam com as coisas da minha casa. De fato, o minimalismo, ele não está associado, todo mundo fala, minimalismo é você ter pouca coisa, você ter aquela sala toda branca de mármore que tem um único enfeite. Não, o minimalismo, ele também está associado com você se conectar com o presente. E assim, até trazendo um pouco da filosofia budista, do que isso representa, o budismo ele fala que a vida é sofrimento. Primeiro, a gente sofre porque não tem. Depois, a gente sofre porque tem e tem medo de perder. A gente sofre para manter. Sofre para manter. Depois a gente sofre porque tem e descobriu que não era muito aquilo que a gente queria. E aí o quarto sofrimento do budismo, a gente sofre porque tem e não consegue ficar livre daquilo. E tudo isso, na hora que você vai pensando, caminha por essa busca que o ser humano tem pelo resultado, por ter. E quando você está pensando no resultado, você está pensando no futuro. Eu preciso ter essa roupa no armário, que um dia eu posso ir numa festa, eu preciso ter isso na minha casa, que se um dia eu receber uma visita, e você vai se desconectando do presente, e isso vai gerando uma ansiedade, vai gerando um sentimento ruim. E no final das contas, a filosofia minimalista, que se aproxima muito disso, olha, você só precisa viver o presente. Na frente, se quiser receber a rainha da Inglaterra, compra a porcelana que você teria comprado, que você teria guardado todos esses anos na sua casa. Mas como é que a gente puxa esse assunto do minimalismo para a economia distribuída? Poxa, tem tudo a ver, porque na medida que você começa a viver no presente, que você tem o necessário para que você leve uma vida confortável, feliz, sem se preocupar muito, os recursos começam a sobrar no mundo. E você se liberta de um peso, né, Theo? Você começa a ter mais autonomia sobre a sua vida, né?
Exatamente. Isso foi um negócio que, assim, foram alguns anos catequizando a Luísa, minha esposa, para ela entender. E hoje ela já é totalmente adepta a isso. Inclusive, ela descobriu que existe um termo lá para as mulheres que gostam mais de moda, de pocket clothing. Eu não sei como é que é, ou pocket guarda-roupa, qual que é a expressão, que é você ter até um número X de peças de roupa que combinam para qualquer situação. Ela ficou super feliz que fez isso. Mas o ponto que eu falava com ela, Luísa, na medida que você for descobrindo que ter te aprisiona, que ter é contrário à liberdade, que você pode, com a filosofia minimalista, viver uma vida mais leve, mais presente e que, consequentemente, ajudando o próximo, você vai começar a ser muito mais feliz. Eu sei que é um problema que, assim, muitas mulheres passam, elas chegam para sair de noite, vai para uma festa, abre aquele guarda-roupa lotado de coisa e fala, eu não tenho nada para vestir. Há 10 anos atrás, quando eu conheci a Luísa, ela passava por esse problema. Ela falou assim, olha, quando você adotar a filosofia minimalista, você nunca mais vai abrir seu guarda-roupa e falar que não tem o que vestir. E acontece, e justamente isso que acontece. Você vê que com menos, quanto mais, de uma certa forma, que você tem, porque você não tem prisão nenhuma, você não tem amarra, você não está preocupado com o julgamento, preocupado com o que as pessoas vão pensar de você. É assim, é um negócio que não, é um sentimento muito positivo. Eu já vivi uma experiência diferente em casa, cara. Eu acho que também isso tem a ver com aspectos geracionais, né? Eu sou mais velho que a minha esposa, 5 anos, e na minha criação eu sempre fui criado a ter um guarda-roupa que tinha a roupa de sair, a roupa de ir para a escola e a roupa de ficar em casa, e a roupa de brincar. Sempre tive essa divisão muito clara. E cresci com esse conceito até pouco tempo. E minha esposa não, minha esposa é o contrário. Sempre poucas roupas e a roupa que ela gosta, ela compra uma roupa que ela gosta, ela usa a roupa em casa. E aquilo para mim era estranho, porque eu tinha as roupas separadinhas e tal. E eu lembro que eu tinha umas jaquetas, umas roupas que eu gostava muito. Eu ia ganhando peso. Na hora que eu ia botar aquela roupa, ela já não servia mais. Então, assim, olha que e são coisas simples, né? Você começa com uma coisa simples. Na hora que você começa a experimentar isso no seu guarda-roupa, no seu vestir, e você vê que você está liberto, que você tem mais liberdade para poder fazer as coisas, é uma sensação indescritível, né? E eu achei isso muito legal. A minha esposa já veio com isso meio que de fábrica, ela já nasceu meio que habilitada para isso. E os meus filhos já vão no mesmo caminho dela. Meus filhos não são... Eles não são apegados a muitas coisas, tem poucas peças no guarda-roupa, usam as peças com gosto, usam porque gostam, aproveitam do que estão usando. Eu acho que esse deve ser o conceito de vida para a gente daqui para frente, para a gente ter mais autonomia e mais liberdade para poder fazer as coisas. Ô, Theo, nós estamos chegando aqui no fim, mas eu queria, antes de tudo, queria que você falasse um pouco sobre o conceito de criptoativos, né? A gente falou de buybank aqui no início, criptoativos, investimento em criptomoedas. Eu tenho certeza que teve gente que ficou curiosa. Muita gente fica achando que isso é um assunto que ainda é muito longe da nossa realidade, né? Geralmente essas pessoas veem Elon Musk ou pessoas como essas falando de criptomoedas, de blockchain, e às vezes começam a achar que aquilo ali é uma coisa meio fantasiosa e meio longe do dia a dia das pessoas. E não é, né, Theo? É uma coisa que já pode fazer parte da vida de todo mundo, né? Vinícius, é exatamente... As criptomoedas, a tecnologia blockchain, elas são a materialização no mercado financeiro de toda essa conversa que a gente teve. Do mercado financeiro saindo daquela linha de economia linear, cheio de intermediário, e dando salto, né? Nem passando por aquela lógica do Uber, da economia centralizada com vários pontos, indo totalmente para a lógica de economia distribuída, em que as pessoas são livres e efetivamente donas do seu dinheiro. É você transportar toda a lógica de economia distribuída, de economia compartilhada, de você precisar ter menos para poder acessar mais, viver mais experiências na forma de uma tecnologia financeira. Fica parecendo que é tudo muito complexo, mas pelo contrário, é tudo muito simples, porque a lógica você é dono do seu dinheiro, você não precisa de intermediário, você faz trocas financeiras com a tela do seu celular, de um jeito muito mais fácil, sem precisar de abrir conta em banco, sem precisar disso e daquilo outro. Obviamente que, assim, na hora que você vai descer tem muitos detalhes, tem projeto de N coisas acontecendo. Infelizmente, tudo que você fala de novidade tem gente que traz para um aspecto ruim, para tentar ganhar dinheiro às custas dos outros, mas no final das contas é um assunto riquíssimo. Eu recomendo demais que as pessoas comecem a olhar para isso. Não gosto de investir, não gosto disso aqui. Não tem problema, a chave da questão aí não é investir, não é
colocar dinheiro para ganhar dinheiro. É óbvio que é uma boa oportunidade, vai bem que trabalhe com isso. A lógica disso é entender que as criptomoedas vieram para construir um sistema de liberdade financeira e que, inexoravelmente, todos nós vamos acabar fazendo parte. É uma plataforma libertária, né? Aí eu também recomendo às pessoas que tiverem curiosidade, estuda um pouco sobre a questão da moeda, da origem do dinheiro, de como o dinheiro hoje é indexado, a história do dólar, e dá uma olhada de uma maneira mais diferenciada para essa questão do blockchain, das criptomoedas, né, Theo? É uma mudança muito grande que está sendo proposta através da plataforma e é mais uma vez uma maneira de empoderar as pessoas do que é o seu dinheiro, né? Do que é a sua finança, né? Eu acho que isso é muito legal e já aproveito aqui para dar parabéns para você e para o time da Buybank por essa iniciativa de aproximar as pessoas dessa história, dessa oportunidade, né? Ô Vinícius, eu quem agradeço. Na verdade, assim, eu fico muito feliz de estar podendo. Eu tenho a oportunidade hoje de trabalhar com algo que eu acredito. E isso aí, e que eu acredito, não só que eu acredito por ter potencial financeiro, mas porque eu acredito que vai promover uma mudança positiva, vai trazer impacto positivo para o mundo. Isso aí, para mim, é muito gratificante. Ô, Theo, aqui é o seguinte, na segunda temporada a gente mudou um pouquinho a dinâmica. Na primeira, o convidado escolheu uma música. Na segunda aqui, o convidado pode escolher ou um filme, ou uma música, ou os dois. Você vai de filme, você vai de música ou você vai nos dois? Primeiro eu vou trazer a música, que eu acho que tem muito a ver com criptomoeda, economia distribuída, redes descentralizadas e minimalismo representam no mundo. Recomendo aí o We Didn't Start the Fire, do Billy Joel, que na hora que você prestar atenção lá da música, é basicamente assim, ó, o mundo tá pegando fogo há um tempão, eu tô aqui só falando, não fui eu que pus o fogo, não. Que eu acho que é muito legal, e eu tô tentando pensar em algum filme, que tem tanta história que toca a gente, né, que no final das contas tem mensagens legais, mas confesso que nada me veio. Você é fã de Segunda Guerra, achei que você ia indicar algum da Segunda Guerra. Tem o filme de Segunda Guerra que eu mais gosto, ele é uma sátira, que é Os Bastardos Inglórios, mas eu não sei que se... é ótimo. Eu acho que ultimamente eu tô mais lendo livro quando eu quero buscar alguma coisa mais profunda do que filme. Então fala um livro aí, cara. Nós vamos criar aqui uma coisa diferente. E livro? O que você sugere pra turma ler? Cara, o livro que eu vou sugerir para as pessoas lerem é a série, na verdade, A Torre Negra, do Stephen King. E a grande lição da Torre Negra tem muito a ver... Mas o filme é uma porcaria, tá? Não assistam o filme. Não assistam o filme, não. Por favor, não façam isso. No final das contas, a grande lição da Torre Negra que ela traz é aquilo que eu falei no começo, que a grande graça da vida tá na jornada e não no final. O final é algo frio, sem coração. Quem lê, quem tiver a paciência para ler os 8 livros lá, que são considerados uma das maiores obras literárias já escritas, vai entender um pouquinho disso que eu falei. O filme foi uma decepção e é uma decepção mesmo, apesar de ter até bons atores, mas o filme é horrível. Infelizmente o filme não deu, cara. Foi uma pena, porque era algo que eu queria muito ver em filme. Os caras colocaram só gente fantástica lá, Matthew McConaughey, o Idris Elba. Mas não contaram história, não tem nada a ver aquilo lá, mas enfim, coisas do cinema, né? Ô, Theo, obrigado pela participação, muito obrigado por você compartilhar aqui com a gente, foi um prazer te receber aqui na nossa segunda temporada, espero que você volte em breve. O prazer foi meu, eu adoro esse tipo de bate-papo, tô sempre à disposição e fica o convite aqui gravado para você vir tomar um vinho aqui na Buybank. Também tem um podcast da Buybank. Escuta o Theo lá, o Theo faz umas lives todas as terças-feiras, esses conteúdos vai lá pro podcast e as participações dele na Central, tudo que o Theo fala lá, vai lá pro podcast também, vale super a pena escutar. Obrigado, viu, Vinícius? Vale a pena mesmo, gente, acompanha aí. Theo, obrigado, um abraço pra você. Um abraço, Vinícius, até mais.